A vocês que nos assistem, um prazer novamente estar aqui com vocês. A Associação dos Antigos Alunos quer trazer cada vez mais para os antigos alunos da Faculdade de Medicina da USP e para todos mais que nos prestigiam, sempre informações úteis, boas conversas e muita orientação. Hoje nós temos um privilégio. Estamos trazendo aqui uma figura muito conhecida, né, que é o Roberto Luiz Troster. Você já deve ter visto publicações. Você tem um livro também, não tem? Tem vários. Vários. Eu só conhecia um. Mas no jornal, etc, etc. O Troster sabe de economia e sabe de economia do Brasil. Possivelmente saiba do mundo também. Não dá para saber de um país só, tem que saber do mundo inteiro, acredito eu. E ele tem, ainda que não fosse tudo isso, para mim, um currículo maravilhoso. Ele é irmão do Troster, pediatra, que formou comigo, né? Então, aliás, eu me formei com ele. Então, duplamente coroado aqui. Querido Troster, nós vamos falar sobre economia, né? Primeiro, eu gostaria que você traçasse para a gente um panorama. Fique à vontade, o microfone é seu para falar sobre Brasil, economia, sobre a sua visão das coisas. Bom, eu acho que primeiro o currículo ficou incompleto. Ah, né? Oba! Eu fui jogador do time da MED, ainda sou. Tenho mais de 50 anos no time de rugby da MED. A gente se reúne com... melhorou muito o currículo. Quer dizer, a parte mais importante do currículo... Essa é a parte da surpresa. Né? A parte ficou fora. É o único time de rugby que tem uma faculdade própria. Então, brilhante. Então, eu acho que, feito essa correção... E que faculdade, hein? E que faculdade. E que time de rugby. Não, foi campeão brasileiro. Foi, 2 vezes. Mas mais importante que ter sido campeão brasileiro, teve times que tiveram mais vezes, é o mesmo grupo, mais de meio século se reunindo, se auxiliando, quer dizer... Hoje eu estou aqui porque o Tarcísio falou, você vem, vamos embora, na hora. Quer dizer, existe algo assim no time que está sempre um ajudando o outro, assim. Mas, Roberto, sabe, isso aqui é um perfil da Faculdade de Medicina da USP, o sentimento de pertencimento. Lá é muito forte, sabe? E o rugby mostra bem isso aí mesmo. E o rugby ensina muitas coisas, né? Assim, jogar em equipe, às vezes você tem que jogar com outros jogadores que não são tão bons assim, você, em certo sentido, compensar. Que é a mesma coisa que você tem na vida. Você pode ter numa sala de cirurgia, um complementa o outro, como você pode ter na tesouraria de um banco, a mesma situação. Que um complementa o outro, né? Essa ideia de jogar em time, jogar em conjunto, é importante para tudo na vida, não realmente. Só... Você está me lembrando uma coisa, desculpe interromper, que eu aprendi na vela. Para mim, a vela é um esporte extremamente democrático. Não importa se você tem uns 50 pés ou se você tem um hobbycat, se não ventar, ninguém anda. É verdade. Então, ele é democrático nisso aí. Esse é outro aspecto do esporte que é bastante interessante. Mas vamos continuar falando de rugby. Eu acho que em todos você é o conjunto, você é parte do conjunto, você joga pelo time e mais do que você joga por você, né? Não importa um esporte individual. E é muito bonito. A MED, assim, se reúne, todo ano a gente tem a Aquimed, que é um show, quer dizer, juntam pessoas assim, que entraram com mais de 50 anos de diferença, na faculdade. Tem alguns jogadores de fora, né? Numa época eu era o único de fora, depois veio o Victor Drassal, vieram mais alguns de fora, mas na média um time só de alunos. E tem algumas histórias gozadas, né? Eu era de fora, era o único não da faculdade que jogava. E mais uma vez alguém se machucava no outro time. Chama o doutor Troster. Aí você fala, eu? Não, óbvio que eu ia lá, me estranha. Eu ia lá. Isso aí é o seguinte, vamos resolver assim. Outro dia vi uma plaquinha, assim, né, no Instagram, diz,
Só é permitida a entrada para médicos e ortopedistas. Mas vamos lá. Vamos falar de economia. Vamos falar de economia, porque essa aí é a tua praia e não é a nossa. Conta pra gente. Bom, economia, assim... então, vou falar de números, né? Bom. A The Economist tem projeções para as economias do mundo inteiro, né? De 42 maiores economias. A projeção para o Brasil é crescer 1,8% esse ano de 2026. E a projeção para a Índia é crescer 7,2%. 4 vezes mais. A Índia tem mais problemas do que nós aqui no Brasil. Tem mais dificuldades, quer dizer, mais diferenças culturais, uma pobreza maior e consegue fazer. E qual que é a mágica da Índia? Por que a Índia consegue fazer tanto? Por que a China conseguiu fazer tanto? Política econômica. Sim. Boa política econômica. Estão focados em que eles têm que fazer para crescer. E é isso que falta um pouco ao Brasil, né? Falta, assim, só fazendo... É sempre bom comparar com outro, fazer um benchmark, né? A Índia, por exemplo, tem 3 pilares que eles querem. Ser uma economia resiliente, quer dizer, absorve choques, fazer uma substituição de importações inteligente. Não é uma substituição, substituir tudo. Total. Entendo. Então, eu vou dar 2 exemplos, por exemplo. Pimenta. Sempre que eu vou num restaurante, eu gosto de comida apimentada, eu peço pimenta. Eles me trazem tabasco. Eu falo, pô, isso é americano, não tem uma pimenta brasileira? Eu fico revoltado. Quer dizer, é algo que dá para resolver, sabe? Uma política focada, ó. Ou agora está se discutindo muito essa questão das terras raras. As terras raras são muito importantes para criar para fazer baterias, uma série de elementos em alta tecnologia. E a gente está falando como exportar os minerais. Em vez de pensar como é que a gente industrializa eles, exporta eles. Como é que a gente agrega valor? A gente exporta, por exemplo, café e importa cápsulas, que é 29 vezes mais caro. Exporta minério de ferro, que é pesado, que vale a pena transportar até a China, transformar em aço e comprar da China o aço. Quer dizer, coisas absurdas, né? Concordo. Eu tenho uma teoria rangeliana que eu vou... Inácio Rangel foi um dos grandes economistas brasileiros, sabia? Mas essa é da minha safra mesmo. Que eu acho que um dos grandes problemas brasileiros, que você me fala da Índia, me fala da China, você tem lá uma coisa, uma necessidade pungente de fazer aquele pessoal comer e ter saúde, etc. Para mim, nós temos no Brasil um problema muito grave chamado falta de problema. Nós somos tudo filho de pai rico. A gente desperdiça, a gente joga fora, a gente não aproveita. Me parece que 20% da nossa produção de soja aqui fica pelo caminho, se perde, se estraga, né? Aqui em São Paulo, se o indivíduo cair com a mão virada para cima, quando ele acordar, tem 3 moedas na mão dele. Quer dizer, esse excesso, falta de problema, é um problema enorme. Discordar radicalmente. Eu estou te provocando, não? Você já foi para a cidade de Tiradentes? Aqui, perto de São Paulo, sim. Aí você vê que nós não estamos tão bem assim, né? E se você vai para o norte, nordeste, você vê miséria, vê fome. Olha, agora eu vou discordar, não, porque a intenção é puxar a conversa mesmo. Quando eu fazia 2º colegial, num colégio do Estado... Qual? Alberto Conte, em Santo Amaro. Foi a escola naquele ano que mais colocou vestibulando na nossa faculdade, na USP. Apareceram lá 2 meninas que naquela época, para entrar lá, tinha que prestar vestibulinho para entrar naquela escola. 2 meninas que vieram. Por que elas conseguiram entrar aqui no mês de abril? Porque o pai delas é um alto funcionário do DENOX. O que é DENOX? O que é DENOX? Departamento Nacional de Obras de Combate à Seca. Nós estamos falando em 1969. Se o DENOX fizesse um poço por dia, de lá até hoje, o Nordeste era um ralador de queijo, de tanto buraco que ia ter. Percebe?
não funciona, não acontece. Deve ter lá uns 1000 postos, mas deve estar tudo em fazenda de político ou coisa desse tipo. Quer dizer, nós temos aqui, por isso que eu falo da fartura, sabe? Você sabe, por exemplo, a maior região produtora de mel do Brasil é o Nordeste. E lá tem um períodozinho de chuva e floração, mas é tanta flor, é tanta coisa, que é a região do Brasil que mais produz mel. Nós temos um país, nós temos uma placa solar aproveitável, não é um deserto do Saara, que capta energia. E o negócio é captar energia para transformar o alumínio, para fazer isso, para fazer... E não fazemos nada disso. Sabe por quê? Porque se você for buscar 1 quilo de feijão no armazém e derrubar uns grãozinhos quando você estiver vindo, a hora que você for comprar feijão de novo, tem um pé de feijão no seu caminho. Tamanha fartura disso. Esse é o problema que eu digo, ser filho de pai rico. A gente desperdiça, a gente não educa, a gente não prepara. Agora, está aí o status colocado. Precisamos de um Milei aqui? Não, ou está errado também? Vamos fazer as correções. Vamos fazer as correções. Agora só você fala, por favor. Vamos fazer as correções. Você tem coisas que funcionam muito bem no Brasil. A faculdade do Arnaldo funciona muito bem. Assim, é excelente em todo sentido, né? A USP, de maneira geral, funciona muito bem, né? É público. Você tem várias coisas no estado de São Paulo que funcionam muito bem. São Paulo. Eu já chego lá. Que funciona muito bem. Assim, se eu tiver um acidente, eu tenho plano de saúde que dá direito a Einstein, Sírio-Libanês, eu falo, me leva no HC, no pronto-socorro do HC, se eu tiver algum problema. Eu vou ser muito bem atendido, rapidamente. Então, você tem ilhas, pontos de excelência no Brasil, né? Então, só olhar o que está muito bem ou só olhar o que está muito mal é uma visão distorcida. Sim. A gente tem que ver o que funciona e o que não funciona. Na média, nós estamos mal. Cresceu 1/4 da velocidade da China, né? Crescer menos que o Paraguai, né? E qual que é a diferença? O Paraguai está diminuindo a pobreza, crescendo mais, tendo investimento. É boa gestão de política econômica. Perfeito. A pergunta que eu iria esperar é como que você resolve isso? Vamos lá. A gente vive na ilusão de que isso é um país democrático, que é democracia. Isso é uma meia-verdade. Vamos por partes. Você, em outros países como a Inglaterra, você tem voto distrital. Então, cada distrito escolhe um deputado, então cada distrito, sei lá, 200, 300 mil habitantes, escolhe, então você sabe, é o voto, eleição majoritária que elege o deputado, e você sabe. Então, você está aqui no distrito de Cerqueira César, você sabe quem que é teu deputado e você pode cobrar as coisas dele. Aqui não. A lista é proporcional. Então, você tem um tiririca que elege um monte de puxador gente. De voto. E aí você tem gente que... Aí, segunda coisa, por exemplo, na campanha eleitoral, as verbas e o tempo na televisão é proporcional aos deputados que você já tem. Então, o que acontece? Quem está lá... vai perpetuando. E você é um dos poucos países do mundo onde, para você ser candidato, você precisa estar afiliado a um partido. Vê o que aconteceu com a Simone Tebet na última eleição. Ficaram enrolando, e ela já saiu atrasada dos outros. Né? Quer dizer, então, isso no Congresso. No Judiciário, todo mundo critica o STF, mas só 2 são juízes de carreira lá, o Dino e o Fux, e tem um que entrou pelo 5º. Os outros 8, né, são nomeados. Agora você está tendo escândalo de um, mas não são juízes de carreira. Falam num código de ética para a STF, já tem código de ética para os juízes no Brasil inteiro. Então, assim, a gente fala, é um país democrático. E qual que é o problema disso daí? É que eles são muito mais focados nos interesses dele, interesses do país, e não tem como cobrar. Você sabe quem que... Você pode me falar quem que é teu deputado, Rangel? Não saberia. Sabe,
votar para Não tivemos deputado... essa educação. Hã? Não tivemos essa educação. Não é educação, é o sistema que se auto-perpetua e ninguém faz nada para mudar. Então, e aí que... Então, você acredita que a solução é política? Ou é por via da política, por via da eleição, por via da democracia? Não, eu acho que nós temos que pensar na instituição democracia. Nós temos que pensar, somos um país democrático, o que está de errado e como é que a gente pode corrigir isso? Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é um sistema muito vulnerável a lobbies. Então, uma série de privilégios que não se justificam. Todo mundo olha para alguns privilégios do setor público, mas mesmo assim, no setor privado, você vê que assim, isenção de impostos, tratamento preferencial, né? Um exemplo, as LCI, as LCA de aplicações pagam zero de imposto de renda. Por quê? Porque se quem recebe juros não paga imposto, quem vive de salário paga até 27,5% de imposto. Então, eu acho que pensar um pouquinho isso daí, a gente tem que, para entender um pouquinho por que esse desempenho. Você tem, nesses outros países que eu mencionei, a Índia, a China, é voto individual que vai subindo. Falam que é uma ditadura, os dois, mas não é ditadura. É uma democracia assim, com princípios rígidos, sabe? Você corrupto, não só eles te fuzilam, como fazem a família pagar a bala, né? O que eu acho certo, né? Agora, veja o gap que nós temos aí, né? Porque a nossa cultura não é nada disso, né? A nossa cultura não é assim, creio eu. E depois, desses todos que você me disse, a Índia também, são continentais, né? Deve ter diferença do comportamento das populações, etc. Mas no Brasil, nós temos uma divisão muito clara do comportamento, vamos dizer assim, da política, dividindo o Sul e o Norte. Não temos isso? Não tem dois países aqui? Tem mais de dois aqui, tem mais. Você vê o Santa Catarina, acho que foi o estado que mais cresceu no ano passado. Uma dinâmica, né? Outros estados crescendo menos, né? Outros crescendo 1/4 do que Santa Catarina. Quer dizer, boa gestão vale para um hospital, vale para uma cidade, vale para um estado e vale para um país, né? Agora, voltando Vamos lá. à pergunta original. O Brasil tem boas bases para crescer muito, né? Tem riquezas, assim, minerais, petróleo agora. Mas olha um exemplo só, petróleo. Nós temos que transformar o petróleo em uma riqueza, temos que transformar ele em prosperidade. Eu vou explicar a diferença. O que é riqueza? Por exemplo, se você tem um sítio e você acha uma mina de ouro lá, você fica rico. Aí você vai gastando ouro, acabou. Acabou o ouro, acabou a tua riqueza. Se você transforma esse ouro, por exemplo, em plantar um pomar, plantar frutas, criar gado, alguma coisa, você transforma isso em algo que é sustentável. Sim. Então, o que acontece? A gente gasta mais do que arrecada e gasta mal. Então, a gente não só está, quando a gente se endivida mais, não só está gastando muito em juros, como está passando parte do problema para o ano que vem, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a rever isso, né? E no que a gente gasta, por que a gente gasta, o que é importante. Só para dar um número, você gasta mais em juros do que o dobro do que você gastar. Se somar saúde, educação e justiça vezes 2, é menos do que o que você gasta em juros. Então, esse quadro que está sendo colocado toda hora para nós, de que o Brasil, justamente em termos da dívida pública, está se tornando insolvente. É por aí mesmo uma coisa? Quer dizer, se você gasta quase 8% do PIB em juros, não dá. Quer dizer, cresce 1,5%? E cresce 1,5%, quer dizer, a dívida só aumenta.
E nós estamos chegando num ponto perigoso, já passamos ou estamos... Como é que é isso aqui? Estamos num ponto perigoso, né? Vai dar problema. Se vai dar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, ninguém pode saber. Ninguém sabe, com certeza. Que depende também do contexto mundial, de uma série de outras coisas. Não é um ambiente... é sedentário e fuma. Você vai infartar, se agora ou se depois. Você não sabe quanto. Tem gente, o Niemeyer diz que fumou até os 104 anos, né? Mas tem gente que pega enfisema. Meu pai morreu disso, né? Já estava com enfisema grave aos 50 e poucos, né? Entendo. Então, você não sabe quando, mas que vai dar problema, vai, com certeza, né? Então, é uma realidade. É como você disse, não dá para dizer o momento em que a gangorra vai virar de vez, mas a seguir nesse rumo aí, nós estamos chegando lá. E fora crescendo devagar. A gente gasta tanto em juros que não tem dinheiro para gastar em outras coisas. A gente podia gastar mais, investir mais em educação, em saúde. Infraestrutura. Perdeu-se grandes oportunidades de investir em infraestrutura, em educação. Né? Fizemos algumas coisas. Quer dizer, o mundo não é preto e branco. Tem coisas boas, tem avanços notáveis. Nós somos muito bons em algumas coisas, né? Medianos em outras e fracos em outras. Quer dizer, às vezes uma lente só, você que é oculista, você sabe isso melhor, uma lente só... Não resolve tudo, né? Não resolve tudo, né? Agora eu vou voltar na provocação, porque eu perguntei se você nascera aqui ou na Argentina. O modelo Milei caberia aqui? Primeiro eu sou argentino e sou brasileiro. Sim, mais brasileiro que argentino pelo tempo, não. Pode ser as duas coisas. Mas pelo tempo de Brasil, você está mais aqui que lá. Mas você pode ser as duas coisas, sabe? Né? Todo mundo, uma coisa que eu acho que mudou ultimamente, que eu acho feia, tem gente, por exemplo, que era luso-brasileiro, se orgulhava de ser português e orgulhava de ser brasileiro. O nipo-brasileiro, se orgulhava de ser japonês. Quer dizer, eu acho que são coisas que se complementam. Eu acho que o Brasil, o que ele faz? É uma mistura. Você tem de todos os continentes, e eu acho que isso que ajuda o Brasil a ser o que ele é. Assim, dessas diferenças, a gente se enriquece muito. Então, a gente tem que começar a pensar mais nisso, né? De que você pode ser duas coisas. E esse ladinho argentino do coração, está esperançoso com o que acontece lá ou está criticando? Mais uma vez, tem coisas muito boas que o Milei fez, tem outras que ele errou feio, né? Entendo. Assim, primeiro a personalidade dele, dá luxo de xingar as pessoas, arrumar inimigos gratuitamente. Isso não... Nós tivemos um exemplo aqui também, né? Nós tivemos esse exemplo aqui também. Exemplo? Né? Um exemplo? Pera. Você mora em que país? Sério? Acho que eu moro talvez aqui no condomínio. Em São Paulo, Zona Sul. Você tem muitos exemplos. Segundo... Desculpa, eu estou com... Esse quer que desligue o ar? Não. O compromisso vinha aqui é infaltável. Não, agradeço. Não. Tarcísio pede, Troster faz. Tarcísio é realmente uma figura bacana, né? Muito bacana. Mas o que acontece? Uma das coisas mais difíceis em macroeconomia é o tempo. Então, você toma uma medida hoje e demora um tempo para ter efeito. Então, por exemplo, o governo anuncia, se leu, alta de juros ou queda de juros, o mercado de ações na hora. Leu a notícia, já se ajusta. A economia, depende se for um aumento de impostos, o prazo é mais curto, aumento de juros ou redução, o prazo é mais longo. Quando você faz reformas, como o Milei está fazendo, quer fazer mais reformas agora... É mais lento ainda. É mais lento. Sim. Imagina que você ganhou bastante dinheiro e quer investir na Argentina. Aí você vai lá, aí você sabe que fizeram as reformas, que tem futuro. Aí você vai procurar onde investir, analisar investimento. Da hora que você decide investir na Argentina, a hora que o teu investimento começa a gerar empregos, gerar renda, passam às vezes anos. Sim. Então os efeitos são defasados, né? Então, Milei não está tendo um bom timing para isso.
ele está um pouco ansioso, e não dá para ser ansioso com isso, né? Porque para o bem ou para o mal, e economia, essas defasagens temporais são que salvam ou os que afundam governos, né? E você acredita, em função disso, por exemplo, que um período mais longo de mandato ou a possibilidade de reeleição ajuda, não ajuda, justamente para poder... Porque o político precisa de voto, precisa de aprovação. E, como você nota lá, e nota algumas vezes aqui no Brasil, é que para conseguir um resultado você precisa de um certo esforço, né? E esse esforço, muitas vezes, quer dizer... mais imposto, quer dizer, mais exigências, menos benefícios, menos benesses, né? E é aí que você tem a insatisfação imediata, né? Você acredita que uma dessas duas coisas ajuda, atrapalha ou... Eu acho que sim, eu acho que a gente iria ir para um parlamentarismo, algo como o que tem em Inglaterra. Sim. Porque o que é? Aí o país inteiro, com o Congresso, no caso, o parlamento lá, apoiam ou não o primeiro-ministro. E aí ele tem se ele vai indo bem, vai fazendo as coisas, ele não fica refém. Você tem no regime presidencialista, o que acontece? Para ser reeleito, sim, ele gasta mais, toma medidas populistas, a gente viu a história, né, os últimos anos, quer dizer... Você passa a ter uma política, então, de governo, não uma política de partido. Uma política de Estado, mais do que uma política mais de do que governo. De governo, perfeito. Então você tem que pensar desse jeito, né? Agora, perguntando, eu acho que Milei foi uma revolução, no bom sentido do termo. Fez muitas coisas certas, acabou com um monte de desperdícios, e aqui tem vícios, né? Para corrigir. Então, nisso ele foi muito bem. É respeitado por muitos. A personalidade dele é cada vez arroja mais inimigos, né? E na questão do câmbio, ele está errando feio. O que acontece? Quando você tem um câmbio valorizado para baixar a inflação, você começa a ter um déficit em contas externas. Entendi. Os argentinos inundaram o Brasil, o Uruguai, o Chile, gastando dinheiro. Isso é tudo na veia para a economia argentina contra, né? Sofrer depois, né? Vai acabar pagando mais caro por isso, porque acrescenta aí todo esse custo, né? Não vejo soluções muito fáceis, não, nem para cá, nem para lá, né? Porque aqui lá nós temos presidencialismo, nós temos mandatos que muito curtos, quer dizer, curtos em termos da história. Não sei dizer se 4 anos, 6 anos é muito... Agora, vamos lá. Segurança, não segurança pública, segurança financeira aqui no Brasil. Nós estamos num momento perigoso com essa questão de bancos e etc. Não, nem um pouco, quer dizer, primeiro com 15% ao ano, quer dizer, você tira 20% de imposto na média e tira 4% de inflação, quer dizer, 12 menos 4, 8% ao ano, nunca em nenhum lugar do mundo rende isso. Quem aplica hoje, né, você vai crescendo, o sistema financeiro é sólido, funciona bem, teve agora esse problema com o Banco Master e outras coisas, né? Problemas localizados. A questão é a sustentabilidade da dívida pública. A gente teve um caso em 1991, em março de 91, com o Plano Collor. A dívida estava crescendo, o juro aumentando. Tem uma hora que percebeu que não ia acontecer nada. Na época, eu falei que ia dar calote. Assim, eu me lembro da palestra, falei, ele não pode, não tem condições... Não tem como pagar, né? Eu sou o único. Minha mulher fica brava quando eu falo isso, né? Mas que eu falo, a Zélia fez os males o menor. Né? A única pessoa que gosta da Zélia no Brasil... O Chico Anísio gostou dela também. O Chico Anísio também gostou dela. Mas não tinha outra opção. Não tinha, ela até me convidou para ir para Brasília. Sim. Mas não fui, ainda bem que eu não fui. Ainda bem, você ia voltar carimbado, né? Mas o que ela fez, quer dizer,
Não tinha como pagar. Ela tentou minimizar o prejuízo e fez aquela ideia de 50 mil para cada cidadão. Era um jeito de minimizar o choque necessário. o estrago necessário. Quer dizer, quando você tem uma crise, vai ter perda. Você não sabe para quem. E essa crise está chegando. Não se Como sabe. você diz, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, mas Não, se continuar nessa vai batida, dar não vai problema. ter como. Pode ser daqui a Agora, 10 anos. tá você bom vai, pro rentista. Você não pode falar que você vai estar de cabelo branco. Eu vai ser difícil porque eu não tenho, né? Mas então, quer dizer, ainda é um bom ambiente para o rentista. Não, é um ótimo ambiente para o rentista. Juros bons, sistemas funcionam bem. E essa reforma tributária vai tirar mais dinheiro de circulação? Não. O dinheiro é de todos nós, né? Quer dizer, de quem que agora vai tirar de uma maneira mais eficiente, né? O ideal seria fazer uma reforma no imposto de renda, né? Aí que tem justiça. Hoje, alguém de renda mais alta paga proporcionalmente mais imposto do que alguém de renda mais baixa, né? Então, imposto de renda é o melhor jeito de corrigir isso, né? Mas é o que precisa ser feito. Mas a reforma tributária é ótima. Não faz sentido. O agro é o setor dinâmico da economia. Na hora de pagar imposto, opa, aí não pode pagar? E a indústria paga muito imposto, né? E aí todo mundo fala, a indústria não está crescendo. Você tem que igualar, né? Isso que a reforma tributária faz, baixa um pouco. Serviços, então, é uma vergonha, né? Eu pago pago menos imposto por serviço, agora vai pagar mais, que eu acho mais do que justo. Todo mundo, mesma renda, mesma tributação. Né? Agora, nós estamos vivendo um desaquecimento da economia. Isso é função do juro alto? É a função do juro alto. É isso. Não é o imposto que está matando o cidadão. Não. Quer dizer, estamos desacelerando por causa do juro alto. Estamos crescendo pouco por falta de reformas, pela dinâmica da dívida pública, né? Por todas essas, sabe, pela Sim. estrutura de gastos. Um contexto em que está todo mundo perdendo. Então, sai todo mundo perdendo. Se tivéssemos com juro mais baixo, talvez crescendo um pouco mais, mas entre crescer 2,5% e 1,5% é a mesma coisa, muito pouco para um país com potencial como o Brasil. Né? O Brasil em 80, tinha um PIB maior que o da China. Hoje, o da China... Não. É verdade. É 8 vezes maior que o do Brasil. Que o do Brasil, né? Quer dizer, o que eles tinham? Vontade. Eles tinham os planos, as metas. Política de Estado e a confiabilidade de que aquele regime sustentaria aquilo que estava propondo, na estabilidade, disciplina. Regra, cumprir regra. Sai da China, vai para o Japão. Por que o Japão tem o segundo PIB maior do mundo? Pô, os caras, todo mundo joga para o time, né? Voltando para o rugby. Ele tem uma preocupação com a perfeição e uma preocupação com o conjunto. Né? Isso que faz toda a diferença para um país. Está preocupado todo mundo jogando para o mesmo lado, né? Todo mundo jogando no mesmo time. E agora, num quadro, numa situação como essa, nós estivemos conversando num outro podcast com um rapaz que apresenta soluções, ou pelo menos planejamento financeiro, etc. É melhor ficar no Brasil como rentista ou tentar melhorar sua segurança fora do país? Eu acho que a gente tem que vestir a camisa do time que a gente joga, né? Eu acho que... Fica por aqui, investe por aqui? Você não pode trocar de camisa, sabe? Você tem que apostar nisso, corrigir o que está aqui. Eu acho que tem muitas oportunidades aqui, tem problemas, né? Saber diversificar aplicações, né? Você tem outras aplicações além de juros, sabe? Eu vou fazer uma pergunta provocativa de novo. Só uma? Entre os seus pares, os economistas, né? Você está no time dos otimistas, dos pessimistas, dos realistas. Você vai falar que é dos realistas, mas esse realista é o realista mais para o otimista ou mais para o pessimista? Tudo depende do benchmark, né? Não, realista.
tento ver sempre o espectro inteiro, o que está, o que não está. Tem coisas que estão melhorando, coisas que vão melhorar muito, outras um pouco menos, mas na média, eu acho que, assim, juro vai cair, desculpa, a inflação está caindo, vamos começar a crescer mais em 27, mas pouco. Eu acho que mais do que déficit público, déficit nominal, déficit operacional, o maior déficit do Brasil é o déficit de admissão. Ninguém está preocupado assim, o que nós podemos ser para ser os melhores. E nós estamos tendo um reflexo disso na formação do jovem e, por sua vez, o reflexo na mão de obra? Tem um pouco. Mais uma vez, tem. Na média tem. Hoje você tem grandes avanços. Socialmente, por exemplo, o papel da mulher, toda a questão de discriminação, tudo evoluiu muito nos últimos anos, né? Então, a inserção social melhorou muito, a educação, com a tecnologia aumenta muito, todo mundo tem um celular, está o dia inteiro lendo no celular, é sinal de que você está recebendo informações. Então, eu acho que a preocupação com produtividade tem aumentado, então... O quadro social não é, vamos dizer assim, preocupante, vamos dizer. Precisa investir mais em educação, etc. Mas estamos evoluindo em termos da população em geral, comparando com 15, 20 anos atrás, por hipótese. Estamos melhor, mas não estamos andando tão rápido como poderíamos, né? Entendo. Rapaz, olha, eu por mim eu conversava com você até a meia-noite, mas nós temos um problema aqui. Vamos marcar de novo, porque aí eu vou trazer outras perguntas para ti. Deixa uma mensagem para nós, porque a gente enxerga a vida como médico, como prestador de serviço, etc, etc. Alguém que enxerga lá a macro e a micro, mas particularmente a macro das coisas. Eu vou deixar 2 mensagens. Vai lá. Eu acho que o Brasil tem jeito, o Brasil tem futuro, o Brasil pode mais. Eu sou presidente do Instituto de Inteligência Econômica, que são economistas que a gente está fazendo propostas para um Brasil melhor, discutindo. Então, a gente vê muitas oportunidades de melhoria, né? E, para encerrar, o grito do rugby, medicina dando hippie. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, a associação fica muito feliz, né? Não só por ter trosters, pediatras maravilhosos, como também por poder contar com o Roberto Luiz Troster, que vem ensinar um pouquinho como a gente deve enxergar de outra forma o Brasil, porque a gente é bombardeado constantemente por notícias que muitas vezes são manipuladoras, né? Te agradeço mais uma vez, agradeço a todos vocês pela audiência, por ter a paciência de me ver interrompê-lo e vamos voltar a conversar com vocês em outros podcasts. Muito obrigado.